Seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica, mais um episódio desta escola onde trazemos sempre à reflexão os grandes temas das Sagradas Escrituras. E consideramos um grande tema o livro ou a Epístola aos Gálatas. Isto porque Paulo teve uma preocupação enorme em deixar ótimos conselhos, excelentes anotações, pontos de referência muito interessantes para os Gálatas e que, se formos a ver bem, eles estão presentes nos nossos dias e são tão importantes para nós como foram para aquele povo daquele tempo. Por isso mesmo, o meu convidado, que está comigo diariamente, o pastor Pedro Esteves, preparou e traz para nós não apenas o sumário, mas também o ponto por ponto, a reflexão final. Pedro, obrigado por estares connosco. Qual é o sumário de hoje? Temos como sumário para esta lição este conceito de que Paulo nunca se inibiu de dizer a verdade, nem se envergonhou, nem se atemorizou, mesmo quando a verdade era um pouco mais dura. Mas há um ponto muito importante, é que mesmo quando Paulo disse a verdade de forma clara, fê-lo sempre motivado por um genuíno amor e cuidado para com aqueles a quem tinha que dizer essa verdade. Já lá vamos saber tudo isto e muito mais, mas antes convido a si, que está aí em casa ou está a ouvir-nos, enfim, em qualquer outro lugar, se tiver a sua Bíblia à mão, abra na Epístola aos Gálatas, no capítulo 4, para lermos o versículo 16. É uma passagem, enfim, pequenina, mas de alguma forma importante para a nossa reflexão de hoje. Se não, convido a seguir a leitura que vamos fazer através do nosso quadro. Diz em Gálatas 4,16: Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Esta foi, portanto, uma pergunta que Paulo dirige diretamente aos Gálatas. Paulo parece chamar a atenção aqui para um problema que existia, um problema real que se mantinha, não é? E que se calhar ainda hoje se mantém, de alguma forma. Às vezes dizer a verdade atrai mais inimigos do que propriamente quando nós, tentamos salvaguardar e desviar-nos e proteger-nos um pouquinho, não é? Sim, sobretudo quando a verdade, de alguma maneira, chama a atenção para alguma conduta errada, não é? Claro. Ou para alguma ação que não está de acordo, por exemplo, com o que está revelado na Palavra de Deus, ou noutras circunstâncias. Ou até as convicções que temos. Até as convicções das pessoas. Quando temos que confrontar as pessoas com alguma coisa que não está certa, Claro. Então nessa altura, claro, dizer a verdade torna-se possivelmente mais incómodo ou mais difícil, não é? É curioso porque esta expressão dizer a verdade muitas vezes tem uma conotação negativa, não é? Claro. Do tipo, eu quando apanhar aquela pessoa vou-lhe dizer umas verdades, não é? Portanto, muitas vezes usamos isto como se o dizer a verdade à partida já é uma coisa um bocadinho dura, não é? Difícil. Como se a mentira fosse melhor, não é? Mas no mundo em que vivemos, por vezes, e não é só o mundo, a verdade é que muitas vezes nós preferimos não ouvir verdades. Claro. Recordo-me de... É muito comum ouvir pessoas, os homens então em geral, comparado com as mulheres, são um pouco mais peritos nesta infelicidade que é o de, por exemplo, preferirem não ir ao médico para não ouvir a verdade. Sabem que qualquer coisa não está bem, mas se calhar a esposa diz, olha, vai fazer um exame. Não, deixa lá. Isto não... Pronto. Ou seja, porque a pessoa, se não souber a verdade, é como se a ignorância em relação a um facto nos protegesse do próprio facto em si, não é? Claro. Neste sentido, às vezes dizer a verdade é um pouco doloroso. Mas também é verdade que há pessoas que se especializam na ideia de confrontar os outros com alguma coisa, mesmo que seja uma verdade, mas fazê-lo tipo forte e feio, não é? Fazê-lo sem rodeios, fazê-lo quase com uma vontade de achincalhar o outro. Claro. Então, por um lado, dizer a verdade devia ser uma coisa como vista-se de forma sempre positiva, mas é verdade que esta ideia de dizer a verdade também pode ser usada como uma forma de tentar colocar-se em posição de superioridade ou até de humilhar os outros. No entanto, Paulo talvez tenha sido o autor bíblico que escreveu o hino mais bonito ao amor, que está escrito em 1 Coríntios capítulo 13, não é? É um bocadinho difícil de perceber um Paulo a falar sem amor, mesmo quando ele diz a verdade. É por isso que relembraste muito bem, Paulo é um especialista do amor. Se calhar nós não olhamos para ele assim como o maior exemplo de romantismo do mundo. Claro. Mas aqui não se trata de amor romântico. Aqui trata-se de uma concepção do que é realmente de ter recebido da parte de Deus uma transformação no coração, nos sentimentos, na visão sobre os outros, ao ponto de os amar.
E por vezes, confrontar as pessoas com a verdade pode ser uma tremenda demonstração de amor e de cuidado. É isso que nós percebemos que o apóstolo Paulo está a chamar a atenção, porque quando ele afirma fiz-me caso vosso inimigo dizendo a verdade, ele diz isto imediatamente depois de dizer aquilo que ainda no episódio anterior aqui estudávamos, quando ele se referiu ao facto de que os Gálatas receberam-no tão bem que o aceitaram mesmo na fraqueza que ele levava, que chegaram ao ponto até de estar disponíveis para, se fosse possível, dar-lhe os seus olhos, porque ele teria algum problema nos seus. Então, é logo depois de dizer isto que ele está a tentar mostrar aos Gálatas que talvez alguns não estivessem a aceitar muito bem alguma da mensagem que ele estava a dizer. Então o apóstolo vai dizer, então vocês acham que esta pessoa que eu fui, que recebi o vosso amor e que vos dei o meu amor, agora, porque vos digo uma verdade, ia estar a contradizer-me? Claro. Então o apóstolo mostra que se ele tinha afeto, gratidão por eles, se eles tinham construído uma relação de amor fraternal, então o facto de ele afirmar verdades que, em alguns casos, claramente os acusavam dos enganos que estavam a ser veiculados na igreja, só podia ser por amor, no fundo. É isto que podemos dizer aqui. Paulo, nós sabemos, estava muito preocupado porque esta igreja aqui em Gálatas tinha conhecido, vamos chamar-lhe a verdade do Evangelho, dessa salvação unicamente pelos méritos de Jesus. Por isso ele afirmou, a justificação é apenas pela fé em Cristo. Essa forma enfática como Paulo repete isto mostra-nos claramente que uma ideia contrária a essa estava a proliferar na igreja. Claro. E, portanto, ele teve que confrontar as pessoas com as verdades das suas incoerências, dos seus enganos, com o facto de, por exemplo, ele disse várias vezes, estarem a esquecer daquilo, da verdade pura que ele lhes tinha ensinado. Mas ele confronta-as exatamente porque tem amor por elas. É essa que é a questão. Essa confrontação está baseada na sua grande preocupação. Por isso é que nós já aqui vimos em episódios anteriores que Paulo se vai colocar nesta posição de pastor. Por isso é que, para poder chegar ao ponto de dizer será que eu agora sou vosso inimigo por causa da verdade, eu acho que foi precisamente para chegar a este ponto que Paulo construiu todo um raciocínio relembrando o tempo que ele passou entre eles, o bem que eles lhe fizeram, mas também a gratidão que ele demonstrou, e esse cuidado como um pastor que está alerta e quer proteger, tudo isso para mostrar a estes homens e mulheres, a estes crentes, de que a preocupação e a verdade a ser apresentada por Paulo tinha como base esse grande amor. Se calhar muitos de nós já tivemos que ser confrontados com esta situação. Eu recordo-me perfeitamente de situações na minha vida em que, por razões, se fossem pessoais ou até da minha vida no ministério, como pastor, que algumas vezes tive que confrontar pessoas com verdades que eram importantes serem ditas, mas que causavam desconforto. Claro. Eu tenho que reconhecer que eu também já algumas vezes tive que ser confrontado eu próprio com algumas coisas, com algumas verdades acerca de mim. E às vezes isso é doloroso. Ou da minha vida. E isso é doloroso. No entanto, é um processo sem o qual nunca poderemos sair da mentira, nunca poderemos sair do engano, nunca poderemos sair de alguma conduta errada que nos esteja a prejudicar, sem que ou nós próprios, ou a palavra de Deus, ou o Espírito Santo, ou alguém, ou seja, Deus pode usar muitos instrumentos, mas seguramente são instrumentos da parte de Deus, aqueles que com amor e com base na preocupação alertem, seja quem for, para a verdade. Claro. E por isso nós podemos concluir que Paulo também aqui, ao dizer a verdade, estava a revelar o seu grande amor por esta igreja. No Aprendo Fazendo de hoje, como é que nós podemos colocar tudo isto que acabámos de falar em prática? Eu acho que hoje podemos levantar aqui uma pergunta, e às vezes em termos práticos, aqui só estamos a refletir juntos, por isso uma pergunta pode ser uma boa forma de motivar alguém a fazer algo, e talvez a pergunta que hoje eu traga é como é que nós podemos aprender a dizer a verdade, quando ela tem que ser dita, mas de forma a que isso cause no outro a certeza de que o amamos. Às vezes podem ser o tom das palavras, outras vezes pode ser o momento, a forma, mas saibamos juntar estas duas grandes verdades. A importância da verdade e a forma como o fazemos para criar confiança naquele que nos ouve. Dizer a verdade é sempre importante, mas saber dizer a verdade é tão importante como
estarmos a dizer aquilo que realmente é necessário dizer. Fica aqui, no fundo, estes 10 minutos de reflexão com a Palavra de Deus na Escola Bíblica. Retomamos esta série de programas no nosso próximo episódio e para isso queremos muito sugerir-lhe que estude a Palavra de Deus, que leia a Palavra de Deus, que possa interiorizar os conceitos que Deus tem para si e de forma assim a poder ter paz, ter tranquilidade e conhecer mais sobre o seu Salvador. Fique em encontro marcado para o nosso próximo episódio. Até lá, fique bem.